Olá, professora Ana Flávia. E mais uma vez estamos aqui nas nossas videoaulas. Hoje, dando continuidade ao nosso capítulo 10, iremos abordar sobre o clima e vegetação do continente asiático. Uma boa aula a todos e vamos começar. E para iniciarmos o clima do continente asiático, precisamos compreender três fatores. Quais são esses fatores? A maior parte do continente fica na zona temperada do norte. A disposição do relevo está relacionada no sentido leste-oeste e atrapalha a circulação de massa de ar, quentes quanto frias, e a presença de montanhas enormes que bloqueiam a entrada de massas de ar marítimas, causando a formação de regiões áridas. Então, esses são os três fatores que podem influenciar o clima no continente asiático. Com base nesses três fatores, vamos começar com o clima polar. Esse clima está localizado ao sul do Círculo Polar Ártico, especificamente ao norte da Sibéria, que é um país asiático, onde podemos encontrar temperaturas médias muito baixas durante todo o ano, ou seja, muito frio. Isso se deve por conta da inclinação que limita a insolação nessa área, ou seja, os raios solares eles não chegam com tanta intensidade. Já no centro da Rússia, o clima é frio e subpolar, com invernos extremamente frios, temperaturas abaixo de zero durante 7 meses do ano e verões quentes. O que isso quer dizer? Que durante um ano, ou seja, entre os 12 meses, 7 são de frios muito intensos e os demais são verões muito quentes. E no Himalaia ocorre o frio de montanha, que tem como característica as baixas temperaturas durante o ano todo, tendo a ocorrência de precipitações em forma de neve. Esse clima também se torna condicionado ao eixo da inclinação da Terra, que acaba por perceber uma melhor incidência dos raios solares, que acarreta as temperaturas baixas. Como vimos, os raios solares eles chegam com pouca intensidade por conta da inclinação da Terra. A luz solar não chega durante 6 meses do ano, devido ao movimento de rotação da Terra. Então, o que podemos perceber? Que no Himalaia, durante 6 meses ao ano, ele é muito frio. A luz solar não chega com tanta frequência. Por esses fatores, essa região acaba sendo considerada vazios demográficos, pois o frio intenso impede o plantio e o manejo do solo. Por conta do frio e do gelo, eles não conseguem praticar nem a agricultura e nem a pecuária. E chegamos ao nosso clima temperado continental. Esse clima é encontrado no sudoeste russo, ou seja, no país da Rússia. Aí você agora está se perguntando, ué, a Rússia faz parte do continente asiático? Parte da Rússia, sim, faz parte do continente asiático. Já estudamos isso lá na aula que falava sobre o processo de regionalização do continente asiático. Qualquer dúvida, é só você voltar à nossa videoaula e procurar essa parte. Sobre o efeito de continentalidade, os invernos são rigorosos e os verões eles são quentes. Como já vimos, por conta da inclinação da Terra e ficar muito próximo do Círculo Polar Ártico, então, os países que têm frio, o frio costuma ser por conta da geleira, por conta de estar próximo do Círculo Polar Ártico, ter um inverno muito intenso, muito rigoroso. Costuma-se ter duas estações definidas, que é verão e primavera, onde essas duas estações estão relacionadas com o período quente de cada país. O nordeste da China possui um clima temperado oceânico, com verões brandos e invernos amenos e secos. Aqui na China, por já estar distante do Círculo Polar Ártico, ele tem um clima temperado oceânico, ou seja, os verões dele não são tão quentes e os invernos também não são tão rigorosos, são amenos, são brandos. Contudo, o clima temperado pode ser diferenciado em algumas áreas como temperado oceânico e temperado continental. Vamos entender um pouco o temperado continental. É aquele encontrado no interior dos continentes, com chuvas mais escassas e amplitude térmica alta, tendo um inverno rigoroso e um verão quente.
Esse tipo de clima ocorre nas regiões do continente europeu, na América do Norte e na Ásia. O que isso quer dizer? Que o clima temperado continental, ele costuma influenciar os países que ficam ao centro do continente, no meio. E esses países, eles recebem pouca intensidade de frio em determinados períodos do ano e recebem também pouca intensidade solar em alguns períodos do ano. Em outro período já é ao contrário. O inverno ele acaba sendo mais rigoroso e o verão ele acaba sendo mais quente. Por quê? Porque as massas de ar, elas facilitam esse processo. E dentro do nosso continente asiático também encontramos o clima mediterrâneo, localizado no litoral do Oriente Médio, com precipitação baixa concentrada no inverno. Esse clima ele está relacionado com verões quentes e invernos amenos por conta de receber grande intensidade solar e estar distante do círculo polar ártico, ou seja, está bem mais próximo ao centro do planeta Terra, ali numa divisão entre continente africano, continente europeu e uma parte do continente asiático. Tem a ocorrência de chuvas, que ocorre por volta de 3 meses a 4 meses, ou seja, durante um ano costuma chover 3 meses ou 4 meses. E temos também o nosso clima semiárido, que é encontrado na Ásia Central, bem no centro, no miolo, como a gente costuma dizer. Essa precipitação é baixa em todos os meses do ano, com uma leve e alta no verão. A temperatura varia de amena no inverno e um verão muito quente, ou seja, costuma-se ser muito quente durante uma grande parte do ano e quando chega a época do inverno é aquele frio mais ameno, aquele frio que não sofre tantas consequências. O norte do Oriente Médio tem um clima semiárido subtropical e tropical, com verão seco e inverno úmido. O Oriente Médio, o centro do Irã e parte do Paquistão possuem um clima de deserto tropical e subtropical quente, com poucas chuvas do inverno. E o deserto, que ocorre na China e na Mongólia, com precipitação de menos de 15 centímetros no ano, ou seja, uma grande amplitude térmica, costuma chover muito pouco, representa esse clima dentro do continente asiático. Analisando o mapa, a gente pode identificar que esses países fazem parte dessa divisão da Ásia Central. Turquia, Irã, Emirados Árabes, Omã, Iêmen, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, Jordânia, Chipre, Israel, Líbano e Síria. Esses países, eles fazem parte de um processo de clima semiárido e que sofrem influências de outros climas, como o subtropical e o tropical. E nós temos também o clima desértico, que influencia no clima semiárido. O nosso clima subtropical ele é encontrado no sudeste da China, norte da Índia e Japão. No sudeste chinês e no Japão, encontramos o clima subtropical úmido, com verões quentes e precipitações distribuídas durante o ano, ou seja, costuma chover muito durante o ano. Sob o efeito de monções asiáticas, o inverno tem um índice pluviométrico menor. Já no norte da Índia, temos o clima subtropical, com invernos secos, precipitação concentrada no verão devido às monções, com verões quentes e invernos amenos. Com relação ao clima tropical, apresentamos as seguintes características. Ele está localizado no sul da Ásia, no centro da Índia e da Indochina, onde o clima tropical ele é típico em 2 estações, verões chuvosos e invernos secos, e isso ocorre por conta das altas temperaturas durante o ano inteiro. E agora, iremos abordar sobre a vegetação da Ásia, o nosso segundo assunto da nossa aula de hoje. A vegetação do continente asiático, nós temos como uma das principais características a que ocorre no norte da Rússia, onde podemos observar a tundra, que é uma vegetação característica de climas polares, que tem os líquens e os musgos, como a sua principal forma de vida. Então, aqui na imagem podemos observar. Primeira imagem, nós temos a vegetação da tundra.
Segunda imagem, nós temos os líquens. E a terceira imagem, nós temos os musgos. O congelamento da água do solo pelas baixas temperaturas impede que espécies mais complexas consigam se desenvolver na região. Indo em direção ao sul do continente asiático e especificamente ao país da Rússia, encontramos as gramíneas em pequenos arbustos que podem ser observados devido ao aumento da temperatura e o degelo da água do solo. E aqui nós temos um dos exemplos de gramíneas que existe no continente asiático. E também na porção central da Rússia e no norte da China, encontramos a floresta boreal de coníferas, ou taiga como costuma ser conhecida, que é caracterizada por árvores com as copas em formas de cone, além de grande porte e folhas em formas de agulha. Aqui nós temos o exemplo de árvores coníferas. O formato de folhas é uma adaptação às constantes nevásticas, para que a neve não acumule e o clima seco, já que as folhas regulam a transpiração da planta em tempos de seca. As copas das árvores formam um dócil que impede a iluminação solar de chegar ao solo, diminuindo o aparecimento de outros estratos vegetais. Já nas áreas montanhosas, encontramos vegetações parecidas com a taiga, com grande presença de coníferas e com a tundra. Isso ocorre porque as montanhas asiáticas alcançam grande altura e, portanto, baixas temperaturas. Dentro da vegetação asiática, encontramos as pradarias, que são divididas em 3 tipos básicos: as pradarias alta, mista e baixa. Qual a característica de cada uma? A alta está localizada na parte mais úmida e apresenta gramíneas de até 2 metros de altura e as raízes são muito profundas. Já a mista apresenta uma grande diversidade florística presente em solos e altamente férteis. E a baixa apresenta uma menor diversidade e gramíneas de pequeno porte. Nós temos 2 tipos de pradarias aqui nas imagens. Aqui nós temos as pradarias mista e aqui nós temos as pradarias baixas. Lembrando a vocês que as pradarias são formações de vastos espaços abertos, não contendo árvores de tamanho significativo ou mesmo não contendo nenhum tipo de formação vegetal. E chegamos agora à nossa vegetação mediterrânea. Ela é presente na costa oeste do Oriente Médio, voltada especificamente para o lado do mar Mediterrâneo. O clima dessa região se caracteriza por ser quente e muito seco, e o inverno por ser frio e muito úmido. Dentro dessa vegetação mediterrânea também costumamos encontrar os grandes mamíferos, e aqui nós temos alguns exemplos. Possui também uma presença significativa de pequenas árvores. Com base nisso, nós temos também o centro da Ásia, que é coberto por estepes, vegetação típica de clima frio e seco, formados por gramíneas. Então, aqui nós temos um outro tipo de gramínea. Executando-se as matas ciliares, essa vegetação praticamente não possui formações arbóreas. As estepes se diferenciam das pradarias pela menor altura alcançada pelas suas gramíneas, o que se deve reduzir o índice pluviométrico encontrado no clima árido frio. Temos também uma parcela do Paquistão e da Índia, que é coberta por uma vegetação chamada savana, e apresenta quais características? Árvores de pequeno porte, arbustos e extensas cobertas de gramíneas. Já o semiárido asiático engloba grande parte também do Oriente Médio, sendo uma área de transição entre o deserto e a floresta tropical. Essa região apresenta a vegetação xerófila, adaptada ao clima seco, de troncos grossos e raízes profundas. No Oriente Médio e parte da Mongólia, encontramos também os desertos, que possuem poucas plantas e conseguem se adaptar ao clima severo, possuindo poucas folhas, pequeno porte e o metabolismo voltado para o acúmulo de água, muito parecido com a nossa caatinga. E concluindo a nossa vegetação no continente asiático,
Temos também o sul e o leste da Índia, onde todo o sudeste asiático são regiões dominadas pela floresta tropical. Essa formação possui a maior biodiversidade do mundo, por conta dos aspectos climáticos. As altas temperaturas e o grande índice pluviométrico fornecem um bom ambiente para diversas formações vegetais. As árvores na floresta tropical têm uma estatura média de 30 metros e conseguem configurar uma extensa estratificação vegetal, ou seja, diversas espécies vegetais. E aqui concluímos mais um assunto do nosso capítulo 10 sobre o continente asiático, clima e vegetação. Fiquem atentos a todas as instruções na agenda do site da escola e no CLES. Não esqueçam de entregar as atividades do livro ou caderno no CLES, valendo nota de trabalho, e o TD na escola, valendo nota de avaliação. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima e tchau!